Oi, pessoal. A gente tá mudando um pouco a organização aqui. Tô esperando a Mari entrar pelo Dabracrim. Eu acho que vai conectar agora. Aê! Deu Deu certo! certo! Que bom, que bom! É E que acho que aí? às 7 horas é muitas lives acontecendo no Insta. Talvez seja Sim, isso. também acho que é tipo algo assim. Então tá bom. Como que E você aí? está, Fê? Tudo bom? Eu tô bem. E tu, como é que tá? Tudo certo também. Quero dizer, antes de mais nada, eu não tô no meu Instagram, né? Tô no Instagram da Abracrim e eu quero agradecer imensamente a Thaís Matarassade pelo convite, por fazer, às vezes, aqui da entrevistadora, da apresentadora dessa live com a professora Fernanda Martins, que é uma grande amiga, é alguém por quem eu tenho um carinho e uma amizade gigantesca. E é a primeira vez também que ela vai falar, assim, em público e ao vivo, sobre a tese de doutorado dela. Isso é uma alegria para mim, né, que acompanhei o desenvolvimento dessa tese. Aí a gente é da mesma turma de doutorado. Então é um prazer para mim, porque eu vou poder ver o resultado dessa pesquisa tão bem feita e com certeza aprender muito com você, Fê. Então, muito obrigada, estou muito feliz por essa oportunidade. Eu fico mais feliz ainda, Mari. Que coisa gostosa a gente poder dialogar. Eu sinto uma saudade, né? E ver tanta gente querida passando e dando oi por aí. Então, assim, Carol Bispo que passou e deu um beijo grande, assim, e a Thaís, e agradeço enorme. Esse para mim sempre uma. Acho que nos últimos meses estivemos muito envolvidas com as lives e com o compartilhamento de conhecimento através da Baquinha. Eu acho que eles estão, né, uma associação que está fazendo um negócio bem sério, organizado, e acho que é uma oportunidade bem legal da gente passar a produzir um pouco mais de conhecimento com compromisso, e a Braquinha acho que está super engajada nisso, e eu super elogio o trabalho da Thaís, né? Faço essa extensão de cumprimentos à Abracrim, mas em nome da Thaís Matarassade, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, né? E Mari, tá contigo é sempre um prazer, né? Minha grande amiga. Ainda mais para falar da tese um pouquinho, eu acho que assim, quando a Thaís veio conversar comigo e contigo para ver se a gente conseguia estabelecer né, uma discussão, e falou assim: por que tu não apresenta um pouco os debates da tua tese? Eu acho que até, de certa forma, assim, dialoga muito com vários debates que estão rolando sobre violência doméstica, sobre o processo de debates quanto ao, digamos, ao incremento desse tipo de violência na pandemia. Uhum, uhum. Então, eu fiquei bem feliz e mais feliz ainda que eu ia articular esse debate contigo, que me acompanha de forma tão próxima, né? Porque nós somos tão amigas. Então, sabe quais são as minhas angústias, sabe qual é a angústia de fazer uma tese. Então, assim, fiquei muito feliz que estaríamos nós. Eu Ainda mais feliz também. que estaríamos nós. Fê, eu acho que a gente pode começar, então, com você contando um pouquinho como que foi a estrutura dessa sua tese, o que que você buscou com a tese, como que você estruturou, como que você dividiu esse estudo. Então, conta um pouquinho pra gente desse caminho, né? E depois a gente Uhum. começa a entrar em algumas discussões no decorrer da tua tese e também no resultado. E antes de eu começar também, quero deixar bem claro que hoje o show aqui é da Fê, né? Eu tô só mais como uma, entre aspas, entrevistadora aqui. Eu quero deixar vocês bem à vontade, gente, para fazer os comentários, para fazer perguntas, que aí eu vou conseguir, ao mesmo tempo que a Fer vai desenvolvendo e vai conversando com a gente, eu vou ficando atenta aqui às perguntas que estão sendo formuladas, para que daí a Fernanda consiga também conversar com vocês, que estão aí assistindo, tá bem? Vamos lá, Fer, então conta pra gente sobre a tese. Então, antes de eu falar da tese, só vou propor para a Thaís o seguinte, que nós nos coloquemos em oposição na próxima, que eu possa também te entrevistar sobre o processo da tua tese e outras coisas que eu tenho muita curiosidade. Thaís, fica pra gente, Preciso pra de um gente tempo fazer ainda. uma próxima. Que Tá eu certo. coloque, porque é a segunda vez que a Mariô me coloca no divã, eu quero colocar a Mariô no divã também. Então, Tá, tá feito. Mari, então eu vou falar um pouco da tese, assim. Quando eu sugeri para a Thaís a gente falar um pouco com o tema escrito Perspectivas Feministas sobre Violência, aqui, para que, de certa forma, a gente pudesse entender de forma ampla o que eu tento propor
na tese, né? O título da tese é Feminismos Criminológicos. E o percurso que, assim, essa tese, ela é, digamos, ela é... Ai, saúde! Saúde. Ela é um resultado de muitos anos dentro dos debates feministas, que é, digamos, o meu local, o meu ponto de partida, né? Então, dos debates de gênero e das políticas feministas. Então, a tese, ela é resultado desse período longo que é um processo de vida, basicamente, né? Que tem como resultado a entrega da tese defendida em janeiro desse ano, que se chama Feminismos Criminológicos. Ela foi dividida em 3 capítulos para a gente tentar entender um pouquinho antes da gente tirar essa coisa protocolar e a gente começar a conversar um pouco mais fluida. Ela foi dividida em 3 capítulos. E ela dialoga propriamente com a criminologia feminista, né? A criminologia feminista é digamos, um campo de estudo dentro da criminologia que propõe pensar os aspectos de violência, de vitimização, de criminalização. Mais especificamente, a criminologia busca pensar o poder punitivo e a criminologia feminista propõe um recorte em que os debates feministas centralizem, né, essas análises. E o primeiro capítulo fala sobre esse percurso que a criminologia feminista traçou no Brasil. Então, assim, o meu foco é mais ou menos apontar no primeiro capítulo como movimentos feministas e a criminologia feminista foram desenvolvidas juntas, né? O meu segundo capítulo é falando de gênero em si, gênero como uma categoria subversiva, e a gente daqui a pouco fala um pouco melhor sobre isso, mas assim, gênero como esses debates que vão para além da categoria mulher, na definição homem, mulher. Então, assim, tentei em alguma medida demonstrar como as questões de gênero passam e exigem pensar vulnerabilidades distintas, e eu utilizo o conceito muito promovido, que é constituído pelo movimento feminista negro, da Kimberlé Crenshaw, que é a interseccionalidade. Então, através desse debate, eu proponho pensar a possibilidade subversiva do conceito de gênero para chegar no terceiro capítulo, que basicamente é onde está o coração da tese, que fala sobre os feminismos criminológicos, né? E o que são esses feminismos criminológicos? Primeiro é fazer uma mudança em que a gente coloque a perspectiva feminista como o ponto de análise e não mais como um adjetivo. Ou seja, não estou falando mais de uma criminologia feminista, ou seja, de um debate criminológico que utiliza mais uma lente de análise, que seria a análise feminista. Né? Porque nós temos criminologia crítica, verde, global. E aí eu tento, de alguma forma, propor o contrário. E nesse percurso de pensar movimentos feministas no Brasil, criminologia feminista, debates de gênero, eu já vou mostrando que, assim, o meu pressuposto é pensar o que as políticas feministas me ensinam sobre violência. Né? Então, assim, eu não quis apontar para algumas saídas que não existam, né? Então, o que eu tentei levantar no terceiro capítulo é mostrar como hoje nós temos uma variedade de políticas que são políticas feministas constituídas por mulheres, por grupos sociais, por movimentos sociais que visam combater uma distribuição desigual de violência, tá? E que não necessariamente se conectam com o poder punitivo. Então, é por isso que eu chamo de feminismos criminológicos, tentei deixar na pluralidade, porque, né, assumimos que não existe um discurso uníssono. Então, assim, vai por aí, Mari. Certo. E, Fê, o que são, para você bate nesse ponto o tempo todo na tese, e aqui você já falou também, o que seriam essas perspectivas feministas sobre a criminologia? De que modo isso se desenvolve? Então, Mari, quando a gente fala assim sobre violência, a gente, no geral, para pensar em como se responde, o Estado se responde a essas violências, né? Então, quando eu penso em violência, geralmente eu penso numa dor física, eu penso em algo que fere alguém, propriamente, tipo, no corpo, né? E o que eu tento, em alguma medida, mostrar é que esses debates de violência, eles são muito mais... têm contornos muito diferentes. Ou seja, quando a gente pensa em
uma diferença de mulheres na política para os homens de homens, para o número de homens, eu estou pensando em alguma medida, em certa medida, um respaldo de violência que se interconecta com uma relação de poder desigual, né? Então, assim, por isso que eu falo que é uma perspectiva feminista. E aí, por que eu digo que ela é uma perspectiva feminista desde antes? Porque o meu substrato para entender, assim, a ideia que eu tenho para entender a desigualdade na política, para entender por que algumas mulheres sofrem violência doméstica e outras não, por que nós temos um número de estupro que não é, em alguma medida, denunciado no Brasil, por que as políticas públicas se dão de forma desigual, elas partem de análises feministas, elas partem de um apanhado gigante, teórico, dos últimos, sei lá, 100 anos, que propriamente conhecimento feminista de mulheres, da teoria de gênero, tem proposto políticas diferentes às que a gente assume como... que a gente naturaliza, acho que é essa expressão, né? Porque quando a gente pensa em violência de gênero, no geral, tem duas expressões que aparecem na nossa cabeça. Maria da Penha, ou seja, a violência doméstica, e agora que está em voga, a LGBTfobia. E a feminicídio, né, vinculado. Então, assim, isso parece que captura todo o sentido do que é essa desigualdade, né? Essa distribuição de poder diferente que se tem para homens e para mulheres, assim. Então, é por isso que eu tento entender de forma mais alargada e compreender que não se resume a pensar Maria da Penha, né? Acho que passa por outros desdobramentos que são interessantes de se compreender a partir do que as mulheres, as feministas, estão propondo nos últimos, sei lá, 50 anos, de forma mais restrita, que é onde eu trabalho com a minha tese, nos últimos 30. E por que você sempre fala em feminismo e não simplesmente em mulher? Porque isso também é um detalhe importante no seu trabalho, né? Que você sempre tenta desenvolver desse modo. Então, Mari, eu, assim, feminismos é uma expressão, e análises feministas eu faço questão de reivindicar sempre, né? Porque quando nós falamos em mulheres, não necessariamente uma representatividade de um recorte sexual, de gênero, vai me fazer trazer avanços políticos, avanços de debate, como um pressuposto de engajamento, de compromisso com uma mudança da estrutura que a gente chama, assim, usualmente a gente chama de patriarcado, né? Então, assim, patriarcado ou machismo nada mais é do que o reconhecimento dessas distribuições que se dão de níveis e de formas diferentes. Então, quando a gente propõe utilizar a expressão feminista, apesar de ela assustar muito, né, fazer essa escolha, nada mais se decide, o que significa é tomar um ponto de partida em que eu não quero somente uma representação de algumas mulheres que não estão nem aí com a mudança dessa estrutura. Então, digamos que fazer essa afirmação permanente de que nós temos uma perspectiva feminista de ponto de partida significa que é uma relação de compromisso com uma mudança estrutural dessa desigualdade que atravessa o patriarcado, né? Esse desequilíbrio entre privilégios, entre questões que atravessam os debates de homem, mulher, feminino, masculino e outros tantos gêneros, né? E debates de gênero de forma mais aprofundada. E como que isso que você está dizendo agora se relaciona às políticas de enfrentamento em relação à violência? Então, eu vi que alguém perguntou se a minha tese está disponível. Ela ainda não está. Ela vai sair em agosto pela Tira Leblanc. O título dela é Feminismos Criminológicos. E acho que vai estar bem legal, porque tem muitas pessoas queridas envolvidas nesse projeto de transformar a tese em livro. Então, assim, acho que vai ficar bem legal. Mas assim, então, Mário... Fê, desculpa te interromper, perguntaram aqui para cima também se você vai deixar a live disponível depois, só lembrando que você que deu início na live, né, Fê? Sim, então depois deixar, salva aí. E vai estar disponível sim, gente. Quem tiver alguma questão também quanto ao mérito, pode mandar aqui também que eu vou lendo para Fer, tá? Vamos lá, Fê.
Então, assim, Mari, pensar o que são essas perspectivas feministas de enfrentamento à violência, né? Que nem eu falei há pouco, quando a gente pensa em violência contra a mulher, a gente pensa especificamente em violência doméstica, né? Uhum. A gente pensa nos mecanismos penais e cíveis que vieram previstas por essa lei, que foi uma lei produzida por um consórcio de movimentos feministas, de criminólogos, inclusive Saulo de Carvalho, Carmen Reis estavam envolvidos, que são criminólogos que nós sabemos que fazem uma crítica ao sistema penal, ao poder punitivo, estiveram envolvidos nesse processo de criação dessa lei, né? Então, essa lei ela é um resultado não só de um movimento significativo de lutas políticas, mas é também uma reflexão para fazer com que, de certa forma, ela fosse o menos penal possível, né? Então, assim, mas ela não deixa de ser uma lei penal. Pode-se dizer que ela é uma lei híbrida, que ela tem outros mecanismos, mas o que gera o movimento possível de atuação, de desdobramento dessa lei é ou a iminência ou a realização de um crime, né? Então, a gente não pode dizer que ela não é uma lei penal, porque o que movimenta a possibilidade de aplicabilidade dela ou é a iminência ou a realização desse crime. Então, quando a gente fala dessas políticas, a gente geralmente pensa nas políticas como a Lei Maria da Penha, como a Lei do Feminicídio, como os debates que a gente fala sobre criminalização da violência obstétrica, ou seja, a gente pensa como fórmulas de enfrentamento à violência, fórmulas penais. O objetivo da tese foi mostrar que nós temos um número gigantesco de políticas que são realizadas por movimentos feministas que não estão vinculadas ao poder punitivo. Então, uma delas que eu elenco, assim, que é uma das questões que para mim é bastante importante, é como movimentos como o Ni Una Menos, tanto na Argentina como em outros desdobramentos desse Ni Una Menos na América Latina, tem colocado uma desconfiança não só ao poder punitivo vinculado à estrutura de uma resposta do justiça criminal, e já vou me expressar melhor, tá? Mas também ao Estado, ou seja, tem uma expressão das mexicanas que é me cuidam minhas amigas e não a polícia. O que essa expressão significa? Essa expressão significa que várias mulheres passaram a ter uma desconfiança significativa nas esferas policiais e passaram a construir fórmulas, mecanismos de autodefesa através de rede de solidariedade delas. Então, assim, isso são políticas de enfrentamento que nós geralmente não paramos para pensar. Nós vamos sempre pensar o quê? Os reforços penais, né? Então, vai por aí, sabe, Mari? Eu já vi, esse é um conflito, na verdade, que acaba, assim, tocando em muitas mulheres que estudam o direito penal, porque muitas dessas mulheres ou são abolicionistas, ou muitas dessas mulheres são, enfim, garantistas, minimalistas, e aí, quando se coloca a questão do feminismo e da proteção e o enfrentamento à violência, essas mulheres ficam um pouco divididas, né, com o coração dividido, porque aí elas não sabem se elas pedem mais direito penal, mas menos direito penal, isso acaba entrando em confronto. E aí eu ia justamente te perguntar isso, se na tese você sugere, e o que você sugere para se colocar no lugar, e se você acha que há ou não uma importância do direito penal aí, porque basicamente o que eu estou te perguntando aqui de pano de fundo, né, é se você é uma abolicionista ou se você acha que o direito penal tem algum tipo de papel em relação ao enfrentamento da violência à mulher, enfim, a questão do feminismo. Então, Mari, assim, todo debate que passa pelo poder punitivo, eu entendo. Acho que esse é um dos pontos mais nevrálgicos da questão em todos os movimentos sociais, tá? No movimento LGBT, no movimento negro, no movimento feminista. Isso não é, e eu faço questão sempre de deixar isso muito claro, isso não tem a ver, isso não pode ser uma categoria isolada para os movimentos de mulheres, tá? Então, assim, sem dúvida, a demanda por poder punitivo como mecanismo de proteção, de tutela, não só na América Latina, mas no Brasil, que é onde eu tenho mais propriedade para dizer, ela é comum dentro dos movimentos sociais. Então, assim, isso precisa ficar muito claro, porque teve muito tempo e tem uma expressão que se chama esquerda punitiva, que é muito vinculada aos movimentos feministas, que hoje, ela, em certa medida, ela é meio
ela é uma expressão bem pejorativa, sabe? Porque parece que isso foi se dando contorno para os mecanismos, tipo, para os movimentos feministas, tá? Eu sou uma abolicionista e o que eu proponho com a tese é mostrar que existem outras formas de atuação política de enfrentamento à violência de gênero que não negocia com o sistema penal. Então, assim, Uhum, essa é minha posição, é meu ponto de partida. E como é que eu faço isso? Não falando sobre poder punitivo como ponto de partida, mas mostrando como vários movimentos feministas no mundo inteiro dialogam com uma desconfiança muito séria quanto ao Estado, quanto à polícia, e têm construído elas mesmas formas de autodefesa que não negociam com o sistema penal. Então, uhum, assim, me parece que essa foi a mirada que eu tentei mudar, entendeu? De passar para o feminismo criminológico, porque eu não quero mais utilizar como ponto de partida pensar se a lei penal é ou não suficiente. uhum, Eu quero parar para pensar que outras práticas estão sendo realizadas que não conectam com o poder punitivo, mas que são práticas feministas. O que as feministas estão fazendo no mundo hoje? Foi isso que me uhum, levou a pensar. Então, assim, feministas, e eu tentei fazer o que? Eu fiz uma relação, e agora, sim, pejorativa e anacrônica, né? Então, como a Twigg disse ali, falar de esquerda punitiva. Mas, assim, o que eu tentei fazer? Eu tentei pegar dois movimentos simultâneos que têm conexão recente, e inclusive dá pra gente pensar no que significa essas hashtags e os meios virtuais na pandemia para discutir violência. uhum, Mas, assim, dois movimentos que eu peguei? Eu peguei os hashtags do Ni Una Menos, tá? Que, tipo, eclodiram nos últimos 4, 5 anos. E peguei os movimentos do Paro Internacional de Mulheres, que, tipo, tem um site que fez com que, a partir de 2016, começasse a conectar, tá, debates internacionais e dizer por que as mulheres paravam. Nessas duas linhas de atuação, tanto do Ni Una Menos, das hashtags, né, e aí através dos manifestos, tá? Quanto dos manifestos do Paro Internacional de Mulheres, por que as mulheres param, eu comecei a procurar expressões que demonstravam que elas não queriam mais poder punitivo. Então, assim, eu fui fazendo conexões que mostram, que evidenciam que ao longo por todo mundo tem expressões muito próprias, muito claras de que as mulheres não querem mais poder punitivo como uma forma de tutela. uhum, Então, foi isso que eu tentei demonstrar. E aí, de forma mais própria para o Brasil, tentei trazer práticas de vários movimentos sociais, como o grupo Elas Existem, e como Escola Biala, do movimento Mães de Maio, que são movimentos que expressam esse desejo de não relacionar as suas atuações políticas emancipatórias com o movimento genocida, que é o sistema penal. Então, e uhum. assim, você, que agora eu engrenei, e para não perder, Mari, só Vamos dominando lá. aqui por que essas expressões são super importantes? Porque elas conectam uma intensidade plural de demandas hoje constatadas em comum por feministas. Então, assim, nós temos as feministas negras dizendo há muito tempo de como a relação dela com a política está de forma distinta, como as mulheres latino-americanas também se conectam com outro sentido de Estado e de intervenção estatal nas suas demandas. As mulheres as feministas dos Estados Unidos, propriamente dizendo que a relação delas hoje de reivindicação por um feminismo outro, por uma realidade outra, se passa por acabar com fronteiras, com muros e com grades. Então, isso são expressões desses manifestos que foram, digamos, meu ponto de análise, sabe? Então, eu não quis mais falar sobre a lei penal é suficiente, Maria da Penha, qual é o problema da Maria da Penha. Não, eu quis pensar o que essas feministas estavam fazendo e fui, através dos manifestos, percorrendo essas experiências, né? Uhum. Eu acho que esse é um mal que atinge, obviamente, a questão da violência de gênero, mas a violência como um todo, né? É sempre o remédio, o primeiro remédio pensado, é sempre o remédio mais fácil, é sempre o remédio mais barato e com um efeito simbólico que tende a anestesiar por um tempo toda a população, enfim, há quem comemore quando vem, por exemplo, a Lei Maria da Penha. É claro que ela tem uma importância, mas isso tem um efeito, pelo menos aos meus olhos, e você entende disso muitíssimo mais do que eu, né? Você sabe que o meu tema de estudo não passa muito por aí, mas aos meus olhos parece justamente isso. Parece que é um remédio que acaba por anestesiar e isso acaba adiando algumas políticas muito mais essenciais. Não sei se você tem essa visão. Eu tenho, Mari, que assim, eu tenho uma impressão que
adiamos muito, mas muito, debates sérios de política pública. E aí não deixa eu esquecer, e eu acho que um dos sintomas é agora o crescimento da violência doméstica no momento da pandemia, que é uma Fala hipótese. disso já. Vamos lá, vamos tocar Tá, nesse ponto já. tá, então tá. Então, assim, a gente adia, de fato, políticas públicas de enfrentamento, e eu acho que, em alguma medida, nós da América Latina, movimentos feministas da América Latina, fomos capturados pela demanda penal, entendendo que esse era um recurso necessário, como um recurso necessário para constituir um sujeito de direito, tá? Uhum. Porque esse foi mais ou menos o sentido dado para pensar o sujeito de direito nos últimos anos. Isso faz parte, assim, todo o processo de constitucionalidade dos países latino-americanos passou por essa expressão vinculada a reconhecimento de grupos vulneráveis dentro da lei penal, sabe? Uhum. Sim. Isso é super comum, isso faz parte da história dos movimentos sociais. E eu não quero, digamos assim, chegamos aqui, tá? Então, o que eu faço a partir disso? Tá? Uhum. Esse é meu pressuposto. Não vou voltar para pensar nisso, eu quero só o que eu faço daqui em diante. O que me parece que foi um dos problemas dessa, digamos, de nós atrasar, sempre postergarmos, pensar em outras formas de lidar com os processos de distribuição desigual de violência, o fato de que nós, hoje, quando chegamos num contexto de pandemia, demonstramos os limites de todas as medidas que nós criamos até hoje para enfrentar esse tipo de violência. Então, assim, me parece o quê? Que as mulheres estão... Mas é óbvio que tem questões, gente, relacionadas à economia, precarização, masculinidade em xeque, tem muitas outras coisas que eu poderia passar, Sim. sei lá, 30 horas conversando e adoraria, mas assim, vou entrar numa hipótese muito clara que eu tenho do que acontece agora. Que o espaço público foi um espaço em disputa que muito contribuiu para que as políticas feministas avançassem. O espaço público foi o espaço que, apesar de nós acharmos que existe assédio, sabermos que existe assédio e vários mecanismos de violência nesse espaço público, o espaço público se tornou o espaço mais seguro. Por quê? Porque é onde radicalmente as políticas feministas conseguiram se constituir através de redes, de alianças, de debates. Só que o que seria central, em alguma medida, junto a esses elementos, seria ter politizado de fato o privado. O que isso significa? Significa que a ideia de lar continua sob o monopólio da violência, de um termo de violência. E isso significa não só que as mulheres sofrem violência doméstica, mas também dados que são apresentados há muitos anos não foram levados a sério, como as mulheres cumprem o dobro de tempo de trabalho em casa com os afazeres do lar. Uhum. O debate sobre a empregada doméstica, sobre o processo de passagem da escravidão no Brasil para a empregada doméstica, a faxineira, a distribuição das casas, das funções do lar, da remuneração, como é que as mulheres saíram para trabalhar. Esses são debates que foram percorrendo, digamos assim, a margem de um debate central que era como nós evitamos que essas mulheres sofram violência doméstica dentro de casa. Uhum. Só que esses debates deveriam ter sido politizados em conjunto. E é por isso que, em alguma medida, isso é uma hipótese que eu tenho discutido com várias amigas, tá? Que faz com que a gente tenha esses números absurdos. Porque quais eram as estratégias que nós tínhamos? Que o espaço público, que o espaço fora, que o espaço outro do que nós chamamos de lar é mais seguro do que aquilo que nós entendemos como local político radical do que significa lar, né? Então, assim, como a gente vai pensar que lar é esse lugar em que a gente habita e é o lugar que nós não colocamos uma centralidade para pensá-lo politicamente. E nós só pensamos nele violentamente disposto entre sujeitos, ou seja, o homem que gera um tipo de violência, uma mulher que é vítima e uma resposta penal que coloca de forma novamente privada esse enfrentamento de violência. Eu não sei se eu fui clara, Mari. Sim, na verdade essa pandemia, pelo que a gente nota, ela só simplesmente evidenciou que o direito penal não serve para nada. Porque, assim, pega a realidade hoje, né, de pandemia, qual é o papel do direito penal?
em termos de violência doméstica dentro de casa, né? Inclusive porque na situação em que você colocaria, por exemplo, um agressor na prisão, que é a única coisa, aliás, que se pode fazer através do direito penal, nem isso hoje pode se fazer, porque, em razão da pandemia, não tem se prendido efetivamente ninguém. Então, sim, tirando esse papel, o que sobra, o que resta, né? E aí, acho que, de certa forma, tem a ver com o que você está falando. Mari, tu Deixa eu sabe ver que Só deixa eu te falar uma coisa antes que eu me perca e Pode falar. esqueça. Uma das coisas que para mim que é central, tá? Para entender agora o movimento feminista e esses debates da violência doméstica, que não pode se voltar atrás, tá? Não pode. O que acontece agora revela de forma concreta que o direito penal simbólico é uma falácia. Uhum. Desmonta qualquer tipo de teoria do direito penal simbólico. Sim. Essa era uma das perguntas que eu tinha, que são perguntas mais pessoais minhas para você. Uma delas era como que você via esse papel simbólico do direito penal, porque entre nós, né, que estudamos mais dogmática, existem alguns autores que veem com bons olhos, dizendo que não tem um efeito apenas ruim, porque é importante um efeito simbólico do direito penal, por ser, vamos dizer assim, uma comunicação, enfim, porque comunica algo, e que tem uma importância. E existem outros que dizem que não, que na verdade isso justamente esvazia o direito penal para o que ele realmente deve ser concretizado e que tem esse efeito, como a gente estava falando agora, anestésico, de adiamento, enfim. O que você pensa exatamente sobre esse efeito simbólico? Tem uma importância ou ele é mais maligno do que benigno? Não sei se eu me fiz clara na pergunta. Não, eu entendi se tipo, ele é mais benéfico ou se ele é mais. É. Se ele atrasa o debate. Então, assim, Mari, Sim. Eu entendo que o direito penal simbólico faz parte de estratégias políticas de engajamento das lutas feministas. Eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque uma das coisas que as políticas feministas, que as análises feministas mais sério produziram foi demonstrar, tá, que o que nós queremos colocar enquanto prioridade política são evidências empíricas da realidade. Tá? Então, assim, é demonstrar que concretamente a violência é desigual, que a exposição dos corpos à vulnerabilidade é desigual, que isso tem a ver com recorte de raça, de classe, de gênero, de etnia, de naturalidade, que isso tem vários elementos que se somam, que se cruzam para deixar uma pessoa mais vulnerável do que outra à exposição à vulnerabilidade, à violência, tá? Então, assim, quando eu falo que o direito penal simbólico, para mim, é um problema, ele é porque ele vai, inclusive, contra as demandas feministas de apontar com concretude, tá? Uhum. Que o efeito do direito penal simbólico não existe. Uhum. Que ele é um efeito hipotético, esperado, mas que análises feministas não podem dialogar com essa expectativa abstrata. Ela é exatamente o oposto, sabe? É isso que elas revelam, que tipo, a dívida recai sobre os corpos das mulheres. Como? E aí a pesquisa feminista mostra como, sabe? Ela é vinculada à coisa mais real que nós temos, assim, como o gênero é, digamos, um exemplo privilegiado das vulnerabilidades, recortado por óbvio, por raça, por vários elementos, mas eu posso utilizá-lo como exemplo privilegiado. Perfeito. Uhum. Tem uma pergunta aqui, duas perguntas, Fê. A primeira de um advogado, Cordeiro, perguntando se você não acha que o modernismo do empoderamento feminino peraí que está cortada a mensagem aqui, não fere o movimento feminista historicamente reconhecido. E ele mesmo também pergunta o que você pensaria de um direito administrativo sancionador, quem sabe, para tentar substituir a questão do direito penal. Depois tem mais uma pergunta, mas vou deixar você se manifestar sobre isso primeiro. Tá, então assim, ó, a expressão empoderamento feminino, ela tem muito, digamos, vários desdobramentos, tá? Então assim, ele pode ter uma relação com empreendedorismo, com a ideia de empreender, digamos, de oportunidades de mulheres feministas, especialmente mulheres negras, que encontram nas atividades informais autônomas uma possibilidade de ascensão econômica. Tá?
a única coisa que pra mim, e aí eu não vou entrar nesse aspecto, eu vou dizer o que significa empoderamento feminino hoje, tá? Que é essa vulgata que, tipo, todo mundo, poder às mulheres, assim, né? Esse empoderamento feminino virou uma forma. E aí, por isso que eu coloco, Mari, que acho que precisa ser feminista e não de mulheres. Porque a ideia de eu empoderar outra mulher não necessariamente vai fazer com que essa mulher depois não cague na minha cabeça. E tu me desculpa a expressão. Então, assim, eu vou pensar na Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff foi a primeira presidente do Brasil. Só que ela teve todas as oportunidades de descriminalizar e regulamentar as questões do aborto. E ela não fez. Sim. Então, eu preferia que nós tivéssemos tido um homem enquanto presidente que tivesse regularizado. Exato. Então, assim, essa questão do empoderamento feminino pode ser muito legal, porque eu acho que qualquer tipo de atividade que reforce que nós não somos desiguais, que nós podemos, né, avançar e podemos construir outras formas de mundo, me interessa. Mas para reforçar esse mundo em que a violência se dá sistemática e não mudar uma vírgula nisso, para mim não faz diferença nenhuma. Tipo, isso perfeito. Não me interessa. Né? E há muito, assim, e acontece muito, né? Sim. E acontece, mas assim também, né, Maria? Eu entendo que isso seja um eixo de debate que faz parte de um contexto, tá? E que pensar nessa medida de empoderamento feminino é passar de alguma forma nos debates sobre empreendedorismo de si, sobre neoliberalismo. E antes de eu começar a apontar para as mulheres como problema, eu acho que eu deveria fazer uma análise mais estrutural e social para entender que isso se dá de forma equânime. Então, as mulheres não estão imunes a essa consciência. Elas estão embebidas nessa mesma questão. Então, porque assim, é Perfeito. Muito fácil, né, apontar, às vezes, essa mulher, ela faz esse debate, e a gente, às vezes, não cuida para perceber que isso faz parte de um contexto muito mais amplo, né? Claro, então, assim... que não deixa de ser uma nova violência também. Você simplifica esse discurso e aponta para a mulher de novo, né? Tem uma outra questão aqui para você, perguntando se você identificou redes institucionais e não penais de enfrentamento à violência no Brasil ou na América Latina. Então, Twig, eu minha busca não foram redes institucionais. Eu quis trabalhar com uma decisão de fazer o percurso de redes não institucionais. Então, assim, redes não institucionais que são abolicionistas, encontrei muito. Nos Estados Unidos tem o Critical Resistance, tem um que eu gosto muito, que é de gênero, assim, radicalmente colocado em gênero e encarceramento, que é o TGI Justice Project. No Brasil tem a escola Abiala, que é uma escola que faz hoje, em São Paulo, um debate muito sério sobre violência estrutural, Mães de Maio. Então, assim, eu fui fazendo contornos de grupos, de redes que não estejam vinculadas à institucionalidade, tá? Eu quis pensar em políticas não institucionais, até porque o meu pressuposto, Twig, era não debater a institucionalidade, e sim mostrar que política vai para além das expectativas que nós temos de uma resposta estatal. Né? Então, assim, eu quis investigar, eu quis desafiar a própria ideia de que política vem do Estado. Né? E como nós, enquanto feministas, enquanto redes, fazemos políticas todos os dias. Então, foi por aí. Tá? Perfeito, Fê. Outro ponto que eu já discuti com a Fernanda em outros momentos da nossa vida, eu com o meu olhar dogmático, a Fê com o olhar criminológico dela, e eu algumas vezes perguntei o que ela pensava sobre o fato de que, por exemplo, regra geral, nós temos homens legislando sobre feminicídio, homens legislando, né, sobre infanticídio, homens legislando sobre Maria da Penha, homens legislando agora possivelmente sobre uma violência obstétrica, enfim, homens interpretando e assim por diante. E o que você pensaria sobre isso? Enfim, se você vê alguma forma diferente do que hoje existe em relação tanto a esse processo de criminalização quanto ao processo primário de criminalização, vamos colocar assim, como também a questão da efetivação, da concretização dessa interpretação e no dia a dia, de que forma isso poderia ser feito de modo diferente e que refletisse mais, então, uma visão feminista dessa situação.
Então, Mara, essa pergunta para mim é bem interessante pelo seguinte, assim, um dos conceitos que para mim são muito, muito, muito importantes é a distribuição desigual da vulnerabilidade. Esse é um conceito no qual eu me relaciono com a Judith Butler, que é uma filósofa dos Estados Unidos, e ela tem um trabalho que é Quadros de Guerra e que ela fala da distribuição desigual ao luto, tá? E essa é, em certa medida, o meu ponto de partida. Como que nós somos atravessadas e tipo, como que a nossa realidade é atravessada por um luto desigual. Então, vidas que comovem, vidas que são que têm a perda sentida e vidas que não, que são, digamos, baixas casuais, né? Tipo, faz parte do processo. Uhum. Essa expressão da Butler me parece muito importante pelo seguinte, tá? Vou ver se eu consigo desenvolver minha ideia. Os homens podem estar lá legislando e tal. Geralmente, em alguma medida, eles têm assessoras, tem pessoas que auxiliam dentro desses recortes de gênero e tal. Mas a resposta penal, através do Poder Judiciário, ela vai, sem sombra de dúvidas, articular uma efetividade, sei lá, uma realização que, para mim, que constitui o ponto central dessa ideia de distribuição desigual do luto, sabe? Quais vidas vão ser comovidas a ponto de ter uma resposta penal em caso de violência obstétrica e quais não, tá? Então, assim, na Argentina, na verdade, na América Latina, no geral, os movimentos feministas têm reivindicado não se calar diante de uma justiça machista, tá? Uhum. Então, assim, apesar de não ser punitiva, de não querer a punição, não vai se silenciar quando essa violência, quando essa sentença, quando essa decisão for dada através de uma expressão muito evidente do machismo. Então, assim, uma coisa é eu não reivindicar, mas outra coisa é eu também não me silenciar. Claro. Então, assim, uhum. e me parece que essa relação, Mari, de quem faz a legislação e de quem aplica, passa por aí, né? Então, assim, eu posso ter a melhor das intenções no processo legislativo, mas a efetividade e de que forma, né? Da melhor das intenções, achando que, tipo, isso, as mulheres querem tutela penal, né? Partindo desse pressuposto, né? Mas que o que me parece é como a gente vai operar essa justiça machista, sabe? Como isso vai se desdobrar e isso vai ser sempre permanente. Aí isso vai se dar não só na justiça penal, mas na justiça do trabalho, na justiça de família, em todos os outros desdobramentos. Inclusive, a gente, como advogada, sabe que eu não atuo mais nessa área, mas assim, a gente sabe como as reações, num geral, dadas à mulher na advocacia criminal é diferente de um diálogo quanto homem na advocacia criminal. Então, assim, essas distribuições eu até te perguntei isso, Fê, assim, dando um exemplo, e tem várias outras perguntas aqui, mas só para finalizar esse ponto, porque, por exemplo, uma das últimas alterações legislativas que a gente teve foi em 2018, a importunação sexual, em razão daquela questão do sujeito que ejaculou no rosto de uma mulher no ônibus, né? E dogmaticamente falando, se você analisar aquele tipo, ele diz mais ou menos assim, que há importunação sexual, se o sujeito sem anuência, não precisa grave ameaça ou violência, enfim, realiza a importunação sexual, aí ele coloca um elemento que dogmaticamente pra gente é um erro crasso, assim, que é desde que haja a intenção do sujeito para satisfazer a própria lascívia. A questão pouco interessa a intenção que teve um cara ao ejacular no rosto de uma mulher no ônibus. Se é por humilhação, se é por que o sujeito está com uma satisfação da lascívia, se é por vingança, se é porque deu na telha, né? Pouco importa. A questão é que a construção dogmática, ela deixa uma brecha gigantesca de não punição também, né? Então, é nesse ponto, assim, que aí, claro, eu tô olhando aqui com um olhar dogmático, falando de um elemento subjetivo diverso do dolo, mas... Isso é muito importante, porque a gente sabe que crime sexual não é um crime lascivo, é um crime de poder. Claro, é claro. Uhum. Assim, ó, isso é central, sabe? Isso não é um crime... Não é um crime que está vinculado ao desejo, ao libido, tem a ver com poder. Então, basta pensar em guerra e toda a questão sexual quanto aos vencidos, né? É óbvio que não tinha uma questão sexual. Tem uma antropóloga que é professora na UNB, mas é uma argentina que se chama Rita Segato. Ela hoje em dia ela é meio controvertida entre os movimentos feministas, mas eu gosto muito dela.
e ela faz uma análise muito clara sobre isso, sobre como o corpo das mulheres e a sexualidade da mulher é utilizada enquanto instrumento de guerra. Então, assim, Claro. sabe? Então, assim, é sexo, estupro, é assédio, é uma relação de poder. Não tem a ver Uhum. com, não tem a ver com desejo, pode até em alguma medida ter, mas, né? Mas não se trata disso, né? Tá. Vamos ver as questões aqui. A próxima pergunta é: quais as leis trabalhistas você não concorda e se pudesse mudar, o que mudaria e por quê? Estou equivocada, desculpe. Não sei, gente, porque... Fê, você quer responder sobre algum ponto trabalhista específico? Peraí, quais as leis trabalhistas você concorda se pudesse mudar, o que mudaria, por quê? Então assim, é que na verdade eu não tenho muito que, né, muito como me aprofundar, não faz muito parte, mas assim, sem sombra de dúvidas, nas realidades trabalhistas, a distribuição de poder, né, de vulnerabilidade sempre é levada em consideração, isso eu acho que é algo vantajoso. Penso que tem uns debates muito sérios e muito legais rolando dentro dos debates feministas, que é sobre a licença maternidade e paternidade, como é que isso funcionaria, se ela poderia ser distribuída igualmente, se o casal poderia decidir por si só. Acho que tem sido bem legal. Algo que não está vinculado à lei trabalhista, mas que fala sobre trabalho. Eu recomendo toda a obra da Silvia Federici, que é uma pesquisadora que fala sobre trabalho não pago, trabalho não remunerado, que agora, no meio da pandemia, está super em voga, porque quem Sim. está em casa sabe que tem que tirar seu lixo, limpar sua privada, e olhar para o lado para ver quem é que está fazendo isso com maior, digamos, compromisso, revela o que é trabalho não pago, né? Trabalho não remunerado Uhum. de casa. Uhum. Então, assim, de leis trabalhistas, no geral, não teria muito que contribuir, mas me parece que esses são debates que se relacionam ao mundo do trabalho que me interessam, né? Então, acho que é o que eu poderia... A Rayane perguntou se na sua tese você encontrou diferenças de perspectivas no campo das criminologias feministas, se há diferenças e as intelectuais. Então, Rayane, eu vi, assim, sem sombra de dúvidas, tem diferença entre criminologia crítica a partir de uma epistemologia feminista, tá? Que especialmente que é, digamos, a raiz do debate da criminologia feminista no Brasil e no mundo, tá? Que vai discutir vitimização e criminalização e a distribuição desigual que passa por aí. E vai falar de epistemologia, ou seja, o ingresso de uma epistemologia que modifique a premissa que não seja só masculina, não seja só eurocentrada e tal, do que a gente chama de criminologia. Tá? Isso seriam, digamos, os primeiros movimentos de uma criminologia crítica de base epistemológica feminista. E depois nós temos, sem sombra de dúvidas, e esse primeiro movimento tem uma crítica mais profunda, digamos assim, ao poder punitivo. Depois nós temos um movimento da criminologia feminista que dialoga com as hipóteses que os movimentos sociais na América Latina e no mundo estão trazendo, que é o reconhecimento da tutela do sujeito de direito através da tutela penal. Então elas vão lidar com, digamos assim, uma criminalização mesmo que mínima, de forma menos crítica. Tá? E tem bastante diferença, assim, eu tenho um texto recentemente publicado com a professora Ruth Gauer na Direito e Praxis, que se chama Feminismos e Poder Punitivo, Percursos de uma Criminologia Feminista no Brasil, que eu tento mostrar como esses debates foram introduzidos, tá? Mas eles hoje já se desenvolvem de forma muito mais profunda, se conectam a uma criminologia que debate o racismo com muita seriedade, uma criminologia feminista que se diz interseccional também, que é super importante. Então, aquilo que eu escrevo é como se desenvolve, mas tem, sem sombra de dúvidas, diferenças entre as criminologias feministas e as intelectuais. Tô trazendo para perto aqui porque eu não enxergo, né? Como você sabe, né, Fê? Outra pessoa perguntando se você poderia dar dicas de leituras sobre as diferenças entre pautas primárias e secundárias dentro do feminismo. Isso é super difícil. Não existe essa, digamos assim, eu não tenho como saber necessariamente quais são, até porque o feminismo é super plural, então eu vou ter perspectivas feministas que se vinculam muito a uma realidade institucional, e aí elas vão ter questões prioritárias, mas sem sombra de dúvidas, hoje é algo que mobiliza de forma coletiva, né, os debates feministas, a legalização do aborto. Essa acho que é uma regulamentação prioritária, é um debate prioritário
global, né? Então, assim, a internacional feminista se conecta muito esse é o ponto um, acho que assim, sabe? É a questão de descriminalizar e regulamentar as práticas de aborto em todos os países para fazer com que nós não tenhamos nem presas nem mortas, né? Então, assim, que as mulheres sejam livres, porque isso se direciona a um debate que é o direito à autonomia, né? Então, assim, é o direito de decidir sobre o próprio corpo, assim, então, assim, é um pouco por aí, essa é a pauta um. E aí temos várias outras e vai depender por onde é o teu interesse. Se tu for ler historiadoras, talvez elas estejam vinculadas a alguma coisa. Se tu estiver lendo, se estiver lidando com movimento feminista de determinada comunidade, elas têm outras. Então, assim, tu pode ter no campo intelectual, dos movimentos sociais, do movimento social intelectualizado. Então, assim, acho que é bem complicado de eu colocar o que é pauta prioritária, o que é secundário. Fê, tem uma outra pergunta do advogado do Cordeiro, se não seria um maniqueísmo, acho que tem a ver com a pergunta, com aquela questão que a gente estava falando da criminalização e da efetivação ali, né? Porque pode existir homens que apoiam o movimento feminista, pois o judiciário e as especializadas e juizados são de prevalência de mulheres, juízas, promotoras e delegadas. Olha, eu não sei se essas varas especializadas são no juizado de violência doméstica, tá falando? Porque, assim, dentro do judiciário, a prioridade é E acho que ele está assim, falando delegadas que trabalham em delegacias de violência doméstica, porque mas aí tem preferência, né, de juízas, promotoras, mulheres, né? Acho que é isso a pergunta dele. Mas aí, Isso Mari, interfere de alguma forma, Fê? Ou não? então, é que eu acho que me parece que isso vai de acordo com o que a gente estava falando, que não importa muito se a gente está falando de mulheres ou de homens, mas de uma política feminista, né? De uma compreensão feminista das práticas. Então, Claro. nós sabemos que temos mulheres que podem ser muito mais punitivistas com outras mulheres quando cometem crimes do que outros homens, assim, ainda mais pelo debate moralista da maternidade. Então, assim, acho que isso não me parece a prioridade. A questão é levar a sério o que significam os debates feministas para pensar nessa atuação desigual do judiciário porque é isso, voltamos, né? Aquela mesma questão. As mulheres não estão imunes ao machismo, e Sim. inclusive, algo muito prejudicial esperar que elas sejam menos machistas, porque elas são mulheres. Então, assim, né? Às vezes dói um pouco mais, dependendo do que a gente vê, mas eu não posso criar uma expectativa diferente, sendo que, né, estamos todos imersos no mesmo contexto. Então, assim, Claro. feminismo Ou em é outras uma palavras, prática. a solução não passa pelo fato de você colocar mulheres promotoras, delegadas e juízas. Isso não vai garantir de forma alguma enfim, que a questão vai ser olhada nesse prisma feminista que você está dizendo, né? Não, perfeito, porque assim, né, Mari, representatividade importa. Só que ela não é a finalidade do negócio. Uhum. Ela é um caminho para que a Claro. gente comece a trabalhar com uma resposta a esse processo de desigualdade que nós enfrentamos ao longo da história. Mas ela não é a finalidade última do que nós estamos conversando. Né? Então... Perfeito. Fê, são 8 horas. Daqui então, a uns 3 minutinhos já vai interromper a nossa live. Então, eu queria, para o pessoal que entrou e não estava desde o início aí, dizer que a Fernanda está falando pela primeira vez da tese de doutorado dela. Acho que a gente conseguiu dessa vez responder todas as perguntas, Fê, que passaram por aqui. E queria, então, mais uma vez agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com você sobre a sua tese, aprendendo, que eu sempre aprendo muito a cada uma das nossas conversas. E queria deixar o caminho aberto para que você finalize a nossa live. Depois de todo esse caminho de estudo da sua tese, se você pudesse, você tem mais ou menos uns 2 minutos aí, minha amiga, se você pudesse resumir o recado que você, depois de todo esse estudo, depois de todo esse suor, você pudesse deixar, o que seria esse recado de 2 minutos do resumo da tese da Fernanda? Cara, sejamos todas feministas. Tipo, essa expressão não é minha, mas é o que eu poderia dizer. E eu só te agradeço, Mari. Feminismo é para todas.
tá? E todos, essa expressão é da Bell Hooks e é um livro que todas e todos nós deveríamos ler, assim, Mari, é isso que eu posso, em alguma medida, dizer, que é o resumo da tese que, né, eu tentei propor nesses anos em diálogo com essas questões de violência que a gente tentou debater um pouco hoje. Eu te agradeço muito, muito a condução desse debate, eu te amo muito. E eu também. Espero muito que a Thaís me faça esse favor de me colocar no local de entrevistadora, porque eu faço questão absoluta, assim, absoluta. E como bom nós estarmos aqui conversando sobre um tema que me é tão caro e poder falar contigo, assim, saber que a gente tem essa abertura juntas para fazer isso. Sempre, minha amiga. Então, a todas as pessoas que nos acompanharam, quero agradecer imensamente a presença aqui. A todos que ainda vão assistir a live, porque ela fica por 24 horas, né? E todos vocês que aí estão tendo um gostinho do que é a tese da Fernanda. Isso é só uma pequena parte de tudo que ela tem pensado, tem estudado, tem pesquisado e escreveu na tese. E o livro vem em agosto, né, Fê? Sai em agosto. Então, gente, fica aí uma provocação. E todos vocês que gostaram da live, que têm interesse e que querem se aprofundar no tema, o livro, com certeza, vale muito a pena. Um beijo, obrigada pelo convite, Thaís, obrigada, Fernanda, pelos ensinamentos, pela amizade, sempre. Te amo, um beijo. Tchau, gente. O livro é Feminismos Criminológicos, em agosto, vai ser um prazer, Mari. Obrigada, Braquim. Obrigada, Thaís. Muito, muito obrigada, minha amiga. Sai pela Tirante em agosto. Espero que vocês estejam lá para prestigiar este trabalho. Com certeza estaremos. De tanto amor. Beijo. Beijo. Salva aí a live, Fefe.